Interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Elevemos nossos pensamentos a Deus, Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade da casa de Nair Cruz, agradecendo pela vida, agradecemos por estarmos aqui hoje reunidos, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do Mestre, e aprendendo um pouco mais sobre a nossa mentora dessa casa maravilhosa, que é a Nair Cruz. E aproveitando, pedimos a nossa benfeitora Nair Cruz e a toda a espiritualidade amiga dessa casa, que possa envolver o nosso querido irmão André, que fará uso da palavra. Agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos recebidas. Agradecemos por tudo em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Nossos pequenos agora vão pedir uma divulgação. Vai levar para lá? Meu querido amigo André, fique à vontade. Deus abençoe essa palestra. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, possa nos envolver a todos. É uma alegria voltar sempre aqui à nossa tribuna, podermos falar um pouco aqui na nossa casa, hoje recebendo corações queridos. Tinha um tempinho que a gente já não via, outros que a gente já tem bastante tempo que sempre vê, mas é sempre bom reencontrar novamente nessa caminhada que nos encontramos na tarefa do bem, da caridade e da fraternidade. Então, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que todos nós possamos ser envolvidos agora e sempre pelos melhores sentimentos. É, sem sombra de dúvidas, um recorrente desafio falarmos a respeito da nossa querida Nair Cruz. E hoje vou falar um pouco sobre esse espírito que continua nas lides espirituais trabalhando até os dias atuais, e falarei também um pouco sobre a nossa instituição, a nossa Casa Espírita, que é sempre importante retornarmos e lembrarmos alguns fatos que vão passando e a gente, sem perceber, às vezes vai esquecendo.
E eu trouxe algumas imagens aqui que são realmente bem interessantes. O nosso projetor vai depender da boa vontade do coração de vocês, para que vocês possam ver melhor as imagens que serão apresentadas, viu? De qualquer forma, como falava, um desafio muito grande falarmos a respeito de Dona Nair, por conta de tudo que ela representa para nós, enquanto instituição, e nós vamos ver também o quanto ela representa para o movimento espírita, não só da nossa região, como também do nosso estado, que ela continua contribuindo também na espiritualidade para que o trabalho se dê também aqui no nosso plano físico. Isso tudo porque no ano de 2011, 11 de novembro de 2011 exatamente, o nosso querido Raul Teixeira, numa reunião do Conselho Federativo Nacional. O Conselho Federativo Nacional é a representação de todas as instituições representantes dos estados no nosso Brasil, reunidos em Brasília. É sempre uma reunião por ano deste conselho, pelo menos uma por ano. Às vezes acontecem outras no primeiro semestre, mas naquele novembro, o nosso querido Raul Teixeira estava à época ainda com habilidade na mão direita. Inclusive é um detalhe interessante, que eu acho que essa foi uma das últimas mensagens recebidas, psicografadas por ele, porque logo em seguida, no mesmo 14 de novembro, ele viria a sofrer o AVC que sofreu na viagem para os Estados Unidos. Então eu acredito que tenha sido uma das últimas mensagens psicografadas por ele antes do AVC. Agora ele já está psicografando novamente. E nessa mensagem, uma irmã chamada Helena, ela que trabalhou também durante muito tempo no movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, ela coassina uma mensagem na qual, entre outros espíritos, ela lembra e cita o nome de Dona Nair Cruz, o que para nós foi uma alegria muito grande saber. A gente já tinha desconfiança, a gente só não tinha certeza que de fato ela estava trabalhando ainda nas lides do movimento espírita, e a gente vai entender o porquê disso. A Dona Nair, como nós lembramos alguns, ela nasceu no dia 16 de novembro de 1911, na cidade de São Vicente, em Araruama. Ela, ao nascer, nasceu lá, mas viveu boa parte da sua vida na cidade do Rio de Janeiro, morava no Grajaú. Aos 19 anos, ela contraiu núpcias com o senhor Manuel Dias da Cruz. Foram casados durante 28 anos, quando depois desses 28 anos, ele vem a desencarnar, e desencarnou inclusive bastante tempo antes dela. Esta foto que vocês estão vendo, ou pelo menos estão tentando alcançar, e está a foto do nosso querido casal, a Dona Nair Cruz e o senhor Manuel Dias da Cruz. Ela vai ter contato com a doutrina espírita aos 20 anos de idade, convidada por um presidente de uma casa espírita chamada Amor e Caridade, lá no bairro de Piedade, no Rio de Janeiro, para que ela pudesse assistir uma palestra. E eu creio que aconteceu isso também com muitos de nós. Ao sermos convidados para assistir uma palestra, ficamos dentro da doutrina, porque ela sempre trouxe para nós aquele complemento que a gente buscava em outros lugares e não encontrava. Logo depois, ela recebe uma mensagem, esse centro, melhor dizendo, o presidente desse centro vem a desencarnar, ela passa para uma outra instituição, e nessa outra instituição ela recebe uma mensagem dizendo que ela tinha uma missão, que a missão dela era vir para Itaboraí. Naquela época sua mãe residia aqui, e aqui ela deveria constituir uma instituição. Naquele primeiro momento ela ficou, digamos assim, assustada. E aí podemos imaginar, minha gente, 1931, 1932, 1933, Rio de Janeiro, a dificuldade de deslocamento para Itaboraí, vocês imaginam que deve ter sido isso, e você receber uma missão de que teria que abrir uma casa espírita aqui em Itaboraí. Isso naturalmente, naquele primeiro momento, gerou uma negativa por parte dela, mas aquilo, da mesma forma como ela disse o não, automaticamente veio um processo de responsabilização, a sua consciência como que despertando nela o sentimento. Mais tarde, então, ela teria dito o sim para esta missão, e veio para cá e comprou um terreno ao lado da sua casa. Esse terreno, meus irmãos, é onde está hoje, funcionando ainda, desde a sua fundação,
o Centro Espírita, aqui, né, agora Grupo Espírita Cosme Damião, que fica ali na Avenida 22 de Maio. Isso nos idos de 1952. Ali ela começa, então, não só uma trajetória de crescimento dentro do trabalho da doutrina espírita, mas também um trabalho de promoção e assistência social. E tem algumas curiosidades com a nossa realidade hoje, principalmente aquela que faz referência à educação, que também esta casa, quando foi construída, quando foi pensada, pensou-se em outras atividades também voltadas para a área da educação. E ela tinha, então, o que nós chamamos ainda, né, como um curso de alfabetização, e alfabetização especialmente para adultos. E ela era uma pessoa também semi-analfabeta, e trabalhou muito para a educação daqueles que normalmente eram abandonados pela sociedade. E vamos lembrar também desse tempo, minha gente, que era um tempo que não existia a mesma quantidade de programas que hoje auxiliam as pessoas a passarem de forma menos dificultosa as suas realidades. Naquela época não existia. Implantou também um curso de corte e costura e bordados, e esse corte, costura e bordados era normalmente para as jovens que iam contrair núpcias, para que pudessem, né, que também era uma outra coisa que era muito recorrente à época, que as noivas tivessem, né, as suas habilidades de costura, e assim também poderiam contribuir para a própria construção do seu enxoval. E ao final desses cursos, normalmente ela fazia uma cerimônia de entrega de um certificado. Então as jovens que faziam esse curso também tinham a entrega desse certificado. E também Dona Anaí tinha uma outra questão, que ela visitava o hospital aqui de Itaboraí, ainda, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, nos tempos ainda que era na rua onde tem o cemitério hoje. O Hospital Municipal de Itaboraí era onde hoje está funcionando, se não me falha a memória, a Defesa Civil, está ali próximo também do TRE, tudo aquilo ali era o Hospital Municipal. E ela costumeiramente visitava os hospitais e chegava lá e observar que algum paciente estava ali sem visitas, ela visitava principalmente aqueles. E normalmente eram pessoas de mais idade, com menor condição, e ela então levava essas pessoas para a casa dela. E ela não fazia só isso com o idoso, fez isso também com muitas crianças, inclusive crianças que eram abandonadas no próprio hospital. E ela então fundou o abrigo chamado São Pedro e São Paulo, também ao lado da onde funciona hoje o Grupo Espírita Cosme Damião. Ali, além do acolhimento, também teve assistência médica e espiritual gratuita, sendo que este projeto, graças aos custos que ele tinha, ele infelizmente não foi muito para frente. Ela não teve condições de manter isso, porque mesmo com a ajuda de muitas pessoas, ela não conseguiu manter este abrigo funcionando. Quem vai ao Cosme Damião hoje tem 2 prédios, né? Pelo menos a gente, quando chega, você já vê logo um prédio à direita. Aquele foi o primeiro prédio construído para as atividades do centro. Depois ele formou aquele salão que nós conhecemos hoje, como está funcionando a sede do centro ali. Em janeiro de 1966, aquilo que eu falei para vocês, começa o envolvimento de Dona Anaí também com o movimento espírita organizado. Naquela época, era ainda a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, que funcionou até 20 anos passados, até 2006, lá no prédio onde hoje funciona o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, o IEBM, que fica lá em Niterói, se não me falha a memória, na rua Coronel Gomes Machado, que funciona até os dias atuais. Naquela época, ali funcionava a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E dada também a frequência que Dona Anaí tinha lá, que vão contar os mais próximos, que como ela não tinha leitura, né, como diz o povo na época, ela ia para a federação, assistia as palestras e os estudos lá e vinha para Itaboraí para poder fazer a evangelização das crianças e dos adultos. Então provavelmente ela tinha uma memória fotográfica, guardava tudo aquilo que eu via, guardava tudo que escutava, do que as pessoas comentavam e trazia para fazer essa evangelização aqui em Itaboraí. Em 1966 começa também as caravanas, inclusive essa semana nós estivemos numa das caravanas, que agora são posteriores naturalmente, né? Houve uma interrupção. Hoje normalmente quem tem feito é o Grupo Espírita ali de São Gonçalo, que é o GAM, o Grupo de Apoio ao Menor Casa de Batuíra, juntamente com seu dirigente ali, que é o nosso irmão Hélio.
Essa semana nós tivemos lá em Silva Jardim, repetindo este processo que à época, nesta década de 1960, era muito comum para que as casas pudessem se conhecer e também para fortalecer o próprio movimento nessas instituições. E como narrado aqui, alguns municípios que eles passaram, inclusive aqui em Itaboraí, passaram por Niterói, onde houve um encerramento com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Sim, nosso irmão Chico Xavier, encerrando, né, esta caravana, vocês imaginem, e foi lá o evento aconteceu no Caio Martins, em Niterói, com a presença do nosso querido Chico Xavier. E a dona Naí foi ganhando notoriedade, e aqui eu posso mostrar, também aí com bastante vontade, a foto, né, de uma das caravanas, que aqui, não está dando para ver muito bem, mas essa senhorinha que está sentada aqui é a nossa querida Nair Cruz. Depois, na sequência, e aí, o Geraldo de Aquino, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, ao sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, já ouviu a sua voz às 18 horas, não sei se ainda continua suas orações. Então, esse mesmo moço da fundação, presidente da Fundação Paulo de Tarso, né, que é a famosa Funtarso, com o desejo de formar uma rádio aqui no estado do Rio de Janeiro, começou uma grande campanha para que pudesse ser feito, né, este trabalho. E aí, o Geraldo veio aqui também, na cidade de Itaboraí, aqui a apresentação do coral, né, gente? A dona Naí está aqui, ó. Eu acho que o Geraldo é esse que está aqui do lado. Também esteve aqui esse coral, porque Dona Naí foi uma daquelas grandes colaboradoras fazendo chás, os famosos chás fraternos, né? E os almoços, e vocês vejam que a nossa realidade não é muito diferente dos tempos de Dona Naí, né? Continuamos ainda dia 20, aproveitando aqui para fazer o lobby, né? Dia 20 estaremos nós aqui com o nosso jantar com massas. Estão todos convidados. A partir dessa colaboração também, Dona Nair auxiliou através desses recursos, e então foi fundada a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, e agora também na internet, se não me falha a memória. Agora não, já tem um tempinho. A Dona Nair também, graças a esse trabalho, foi convidada pela Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que estava organizando o movimento espírita no Estado, através daquilo que ficou conhecido como UME, as Uniões Municipais Espíritas. No caso, a FEERJ propôs esse modelo para que pudesse ajudar mais os centros nas suas organizações. A UME, a primeira UME que foi formada aqui, então, teve como presidente a nossa querida irmã Nair Cruz, naturalmente, por conta dessa proximidade com o Moinho Pérez, que à época era o presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E o vice-presidente, vocês conhecem, eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o seu Valmir de Paula, que foi até bem pouco tempo presidente do Grupo Espírita Caminho da Luz, tendo retornado também recentemente à pátria espiritual. Mais tarde, este movimento foi ganhando força, veio com a divisão do Estado, a criação da USERJ no Rio de Janeiro, né, quando o Rio de Janeiro passou a ser a capital, ou melhor, Niterói era a capital do Estado, o Rio de Janeiro era a Guanabara, né, o Estado da Guanabara, apenas um município. Depois, como eu falei, há 20 anos foi feita a unificação, criando uma nova instituição que hoje se chama Conselho Espírita de Unificação do Estado do Rio de Janeiro, né? Ou melhor, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que aqui na nossa região tem a representação, o 42º Conselho Espírita de Unificação, ou 42º seu. Inclusive, na próxima semana, ainda dentro das comemorações do nosso aniversário, teremos nosso irmão Luiz Francisco, que atualmente é o dirigente de unificação aqui desse 42º seu. Hoje já são 46 conselhos espíritas de unificação no estado do Rio. Durante um tempo, nós aqui da região de Itaboraí éramos o último. Depois veio Maricá e outros mais que foram sendo criados também a partir do movimento. Então, aqui nós vemos que desde o início, né, da sua atividade, a Dona Naí foi aquela que também não ficou apenas nos seus estudos, não ficou apenas assistindo a palestra, não ficou apenas conhecendo a doutrina espírita, ela começou a botar em prática e fez mais, né? Porque ela fez por todos aqueles que estavam aqui no entorno da casa, do Grupo Espírita Cosme e Damião, e fez também em prol do movimento espírita, e como eu falei,
segundo a mensagem recebida lá em 2011, a nossa querida irmã continua ainda nas lides, trabalhando aí na plano espiritual. Temos uma notícia também de que ela colabora na equipe, né, de enfermeiros do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Isso também foi uma informação que nos chegou. E temos outras páginas que foram psicografadas por ela, e acreditamos que para o próximo ano a gente deve juntar esses documentos todos, já que estamos caminhando aí para os 25 anos da nossa instituição. A gente precisa juntar um pouco esses documentos. Uma boa parte daquilo que nós sabemos e conhecemos, meus irmãos, está no acervo lá do Grupo Espírita Cosme e Damião. O nosso irmão Maurício, como bom historiador, tem feito um levantamento bem interessante, não só aqui, mas também no estado, juntamente com outros colegas, através de um projeto da Faculdade de História, para que possa levantar a história de fato do movimento espírita organizado aqui no nosso estado, que tem bastante informação, inclusive. Esta aqui é o final de uma ata que foi assinada aqui no ano de 1972. Esta foi uma das atas de reunião lá do Cosme e Damião. E aí tem uma curiosidade muito interessante, por isso que eu fiz esse recorte. Foi no dia 2 de setembro de 1972 esta ata. Aqui vocês podem reconhecer, né, a assinatura da nossa querida irmã Naí Cruz. É curioso que esta assinatura foi feita em 2 de setembro de 1972, e quando chegou no dia 13 de outubro de 1972, um mês e pouco depois, ela vem a desencarnar. Isso também nos mostra o quê? Trabalhou até a desencarnação, estava ali à frente das atividades e trabalhos, né? Ela desencarna no dia 13 de outubro, às 6 horas da manhã, ouvindo a música Ave Maria, que ela gostava tanto da de Gounod quanto a de Bach. Então era costume dela, às 18 horas, colocar esta música e fazer as suas orações. Neste dia, às 5 horas da manhã, ela já desperta, sentindo que alguma coisa estava um pouco diferente. Ela então pede para que os familiares sejam reunidos, que fazem uma prece para ela, pede para colocar a música Ave Maria, e às 6 horas do dia 13 de outubro de 1972, ela faz a sua passagem. E alguns vão dizer que sem qualquer sinal aparente, como se estivesse dormindo, né? Então ela faz a sua passagem sem qualquer drama, sem qualquer dificuldade, dentro de casa, em volta dos seus familiares, e entre eles muitos daqueles que ela mesma havia criado. E todos nós também sabemos, não custa lembrar, a esposa do senhor Valmir, a dona Cristina, é uma das filhas de dona Nair, que foi criada dessas crianças, né, dessas mais de 20 crianças que ela teve a oportunidade de fazer de cuidar e de criá-las, e criou-as bem, né? Então essa aqui é a imagem que nós temos, que fica aqui, as meninas levaram para a evangelização. É um dos retratos que nós temos também de dona Nair, já na fase mais adulta, né? E aí, passado o tempo, né, vamos agora dar um salto, né, no tempo, e vamos viajar até o ano 2000, quando alguns irmãos passaram a se reunir na casa de um nosso irmão, que alguns aqui conheceram, nosso irmão João Jacques, que vem a ser o pai do nosso irmão Maurício, que já desencarnou, a nossa irmã Isa, que na época era sua esposa, e a sua ex-esposa, nossa irmã Graça, começaram no ano de 2000 a fazer uma reunião na casa do Jacques, que era basicamente de estudos de doutrina e também de orações. Até que chegou um pedido de oração para um jovenzinho, à época o Caio Simões, que era autista, e a família estava passando por muitas dificuldades, porque não tínhamos ainda em 2000 o tanto de conhecimento que nós temos hoje sobre o autismo. E os enfrentamentos daquela época, que hoje já são grandes, naquela época eram bem maiores. Então o grupo começa, nesse ano de 2000, a seguir um conjunto de orações, de preces e de estudos na casa do Jacques. E aí começou podemos dizer assim, né? Aqui está a casa do Jacques, lá no Outeiro das Pedras. Eu não sei se alguém aqui chegou a conhecer o centro lá. Acho que não, né? Acho que só eu mesmo. Estou ficando velho. Essa era a casa do Jacques, né? E aqui, ó, esse portãozinho aqui, minha gente,
dava acesso ao fundo do quintal. Lá atrás é que tinha a casa espírita. Nós vamos ver aqui algumas imagens. Então, quando se começou a pensar na possibilidade de criar uma casa espírita, não se cogitou duas vezes em escolher o nome de Dona Nair para dar a esta instituição. Não se pensou duas vezes. Porque a gente sempre fica assim, qual é o nome que vai dar para o centro? Aí que alguns às vezes escolhem nomes de livros, outros nomes de espíritos, né, conhecidos da doutrina, às vezes até espíritos que são de outras doutrinas, como a Igreja Católica, como a gente vai encontrar aí Maria de Nazaré, João Evangelista, Francisco de Assis. Mas aquela casa nova, né, provavelmente já tinha um nome, e esse nome seria Nair Cruz. E aí, uma mensagem numa dessas reuniões chegou dizendo que são chegados os tempos, ou seja, que era para começar a amadurecer o projeto de construção de um núcleo espírita. E aí, a mensagem que vem em seguida dizia: acende o primeiro tijolo que faremos o resto. E aí, mais uma vez, aquela missão: poxa, eu não tenho recurso, eu não tenho organização, não tenho nada. De repente você chega, olha, você tem que montar um núcleo espírita. E aí, quem conheceu o nosso irmão Jacques, firme no propósito como ele era, falou assim: bom, então nós vamos começar. E a espiritualidade então deu essa informação: olha, assenta o primeiro tijolo que nós faremos o resto. E assim foram chegando nesse contexto também novos companheiros. Alguns vocês conhecem, que é o Walter, né, nosso irmão Walter Silva, a nossa irmã Gessileide, a sua esposa, a Regina Célia, que também foi uma das fundadoras da instituição. E com a chegada desses irmãos, chegaram também uma parte de recursos que começaram então a fazer conforme a espiritualidade mandou, e aí começaram a assentar o primeiro tijolo. Ali não dá para ver muito bem, só quem lembra do Jacques é que vai ver que é o Jacques que está ali atrás, que o Jacques, entre outras coisas, também fazia serviço de pedreiro, viu, minha gente? Então ele que levantou essas paredes aqui, essa era, pode-se dizer, o atendimento àquilo que a espiritualidade trouxe, né? A proposta: olha, assenta o primeiro tijolo que o restante a gente vai fazer. E de fato aconteceu. Nesta outra imagem nós temos aí o nosso irmão Jacques em pé e o espaço lá dentro onde funcionou a primeira sede da Casa Espírita Nair Cruz. Era bem menor do que esse salão que nós estamos aqui e funcionava tudo ali, né? E o espaço de evangelização era na varanda dos fundos da casa do Jacques. Então as crianças ficavam na varanda dos fundos da casa do Jacques, e ali também, e era uma coisa que é tradicional nessa casa, aquele espaço de convivência do café. A única diferença é que também era na varanda da casa do Jacques, né? Então tudo era na varanda da casa do Jacques. Aí a evangelização mudava para a lanchonete, né, para a cantina, e assim a vida ia seguindo, não é mesmo? E o espaço de estudos o espaço de palestra, era o espaço de estudos, era o espaço do passe, era o espaço de tudo, porque só tinha aquele espaço, né? E a única coisa que foi a mais ali foi feito um banheiro. Aquela porta que está lá atrás é um banheiro que pelo menos a casa do Jacques, né, podia preservar o banheiro, deixa o movimento da casa espírita ali separado. E aí, o que aconteceu? No decorrer do tempo, houve uma dissidência na primeira organização da casa, formando uma outra. E alguns aqui conheceram também, que é a União Espírita Francisco Cândido Xavier, foi fundada exatamente um ano depois. A casa foi fundada a 2 de junho de 2002 e no ano seguinte, em 2003, foi fundada uma outra casa, que é a União Espírita Francisco Cândido Xavier, que alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecer, que funcionava em cima da padaria, né? Vocês falaram do funcionário em cima da padaria, ficava, quem sai aqui é a rua, primeira à esquerda, um prédio que agora está fechado, né, de 2 andares, cor de abóbora, era ali que começou a funcionar. Mas na verdade, nós chegamos à época a adquirir terrenos para o outro lado, porque era essa a proposta inicial. Depois, esses terrenos foram vendidos e compramos um terreno ali que está agora completando 20 anos nesse ano, no processo judicial, porque uma pessoa foi lá e tomou o nosso terreno, né? Ou pelo menos invadiu, e o processo está até hoje, ninguém ocupou lá. Já são 20 anos, minha gente, mas vamos que vamos, né? Deus é mais. Mas as coisas, né? A gente não pode reclamar do que Deus dá para a gente. Normalmente o que acontece é para ver se a gente está firme no propósito de tocar o projeto, e assim se deu. A Casa União Espírita Francisco Cândido Xavier começou os estudos na maçonaria em Itaboraí, a mesma maçonaria ali na esquina do cemitério, em frente ao cemitério. E depois
eu, mais o Walter Carvalho, mais o Joaquim Mentor, que alguns aqui também conhecem. Depois chegou o seu José, depois chegou a Rosane, depois chegou Silvia, depois foi a Kátia, vocês e mais um outro grupo foram chegando aos poucos. Veio aqui para Manilha, porque o projeto era para ficar aqui em Manilha. Neste contexto foi que então iniciamos ali as atividades. E aí, passado um tempo, as casas funcionaram. A casa Nair Cruz, lá no Outeiro das Pedras, naquele local que eu mostrei para vocês, e a União Espírita Francisco Cândido Xavier funcionando aqui em cima da padaria. E aconteceu durante muitos anos em São Gonçalo, o que nós conhecíamos à época como a Feira da Fraternidade. Melhor, era o Encontro da Fraternidade Espírita de São Gonçalo, onde várias casas espíritas, não só de São Gonçalo, poderiam montar suas barraquinhas. Eram sempre barraquinhas de guloseimas, e era uma luta, né? A gente começava a comer de manhã e parava só 5 horas da tarde, e aí tinha de tudo, né? Tinha arte, tinha palestra, tinha artesanato, tudo. E a nossa casa sempre foi naquela época ia com sobremesas. E no caso, eu estou falando, nossa casa, a Unefran. Já o Nair Cruz ia com artesanato e muitos quadros do nosso irmão Mauro. Todo mundo sabe que o Mauro é pintor, né? Ele não gosta de assinar os quadros não, mas a gente sempre fala, foi ele que pintou, né? Ele não gosta, mas ele sabe pintar quadros. Mauro, que hoje está lá no Allan Kardec, em Tanguá. E aí aconteceu um fato, aqui tem uma foto também, que algumas pessoas vocês provavelmente devem conhecer. Essa que está aqui do lado da Rose é a nossa querida irmã Maria do Vale, que já desencarnou. Depois tem a Rose, que vocês estão conhecendo ali. A outra ao lado é a Fernanda, e na ponta está a nossa irmã Clara, que foram tarefeiras que nos ajudaram muito aqui no início também das nossas atividades. E nesta feira, a nossa barraca, vocês podem ver aqui, não está dando para ver, mas aqui é um bolo, né? Um bolo delicioso que a nossa irmã Rose fez para nós levarmos e vendermos lá. E por coincidência, né, ou por organização do destino, isso aqui é dezembro de 2008. A barraca da Unifran estava diante da barraca do Nair Cruz. E aí ficamos olhando um para o outro assim. Mas é interessante porque a direção que estava na época, né, da dissidência no Nair Cruz já tinha saído. A direção que estava na Unifran na época da dissidência já tinha saído. Tinham assumido novas diretorias e ficou uma namorando a outra, assim, sabe? E tinha um quarto lá e tinha um quarto de cá. E aí não sei por que cargas d'água, não sei quem foi que atravessou o pátio e foi lá do outro lado e falou assim: gente, o que vocês acham da gente juntar essas casas de novo? E aquilo, gente, foi um negócio assim extraordinário. Eu posso dizer para vocês porque eu estava lá, eu vi, meninos, eu vi. Por quê? Não parece, mas eu estava lá, né? Aquele instante então, naquele mesmo dia, nós falamos assim: poxa, mas como é que vamos fazer, né? 2 casas abertas funcionando, nós vamos manter as 2 casas funcionando? Quem é que vai priorizar a mais nova, a mais antiga? Como é que vai ser isso? E aí, como o projeto inicial era criar uma casa espírita com o nome de Nair Cruz e vir para Manilha, a Unefran já tinha aberto esse caminho, né, pode-se dizer, aberto essa picada aí no meio do mato, já tinha chegado aqui, então por que não juntar essas 2 instituições e manter o nome de Nair Cruz? A outra instituição está suspensa até segunda ordem, mais especificamente por conta daquele processo judicial. Mas as atividades então foram reunidas, e aí de 4 pessoas numa casa a 4 pessoas em outra, passamos a 8 numa instituição só, o que para nós foi um grande luxo na época, né? E assim nós fomos aumentando a quantidade também de tarefas e de atividades. E aí quando chegou em dezembro de 2008, nós fizemos a última reunião lá no antigo endereço, como nós falamos, lá no Outeiro. Se vocês prestarem atenção, vocês devem conhecer esse moço que está falando aqui, 30 quilos mais magro, e esse outro menino que está sentado aqui também, vocês devem conhecer, né? Sou eu aqui, gente, fazendo a palestra, não parece, mas sou eu, e aqui é o menino Maurício, né, que estava ali também participando, e isso lá no último, né, o outro endereço. Agora dá para vocês verem como é que era a parte do fundo, tá vendo? E aqui não dá para ver na foto, mas esses bancos aqui também são conhecidos de vocês. São aqueles bancos que estão ali atrás também
estão conosco aí desde o início também. E aí começaram os novos desafios. A casa começou a crescer, o espaço ficou pequeno, porque quem esteve lá conosco em cima da padaria eram 2 salas inicialmente, depois passamos por uma terceira sala, mas dividíamos ali o espaço com o salão de cabeleireiro, com a padaria embaixo, tinha sempre uma música alta, né, no sábado na hora da palestra, terminava a palestra, terminava a música, né? Tinha sempre essa organização também. Durante a palestra tinha música, acabava a palestra, acabava a música. Era uma coisa impressionante. E aí, o nosso irmão Maurício foi fazer um conserto de computador. O Maurício também já consertou o computador, viu, minha gente? Na casa de um senhor conhecido de uma outra instituição que funcionou aqui ao lado. E lá conversando, ele perguntou: o senhor é espírita? Vocês também são espíritas? Somos. Trabalhamos numa casa espírita lá em Manilha. É mesmo. E aí parece que o moço saía da sala, do quarto onde estava o computador e voltava. E quantas pessoas tem lá na casa? Aí tantas pessoas, e o Maurício lá consertando. Não sabia por que o moço estava fazendo aquele interrogatório. Quando viu, o moço falou assim: olha, eu tenho um espaço lá em Manilha, bem perto do centro de vocês. Se vocês quiserem, eu empresto para vocês aquele espaço lá, pelo menos vocês não vão pagar o aluguel. E naquela época nós tínhamos um gasto de R$650 naquela época. Não me pergunte como pagava esse aluguel, eu não sei, mas nós não saímos devendo aluguel não. Pagamos religiosamente, né, todos os meses apagávamos lá. E aí, e o mais curioso disso tudo, é que antes, quando a gente percebeu que o espaço não ia caber mais na casa, nós saímos em peregrinação aqui em Manilha, nos 2 lados aqui, eu, Maurício, na época estava conosco o Paulo, lá do Maria de Nazaré, e outros irmãos, e caminhamos aqui no bairro, em vários lugares, para ver se achávamos uma casa que pudesse ser para alugar, para a gente poder transferir o centro. Curiosamente, nós não achamos nenhum lugar. Onde tinha casa para alugar, normalmente eram casas de vila, e ficaria muito difícil para a gente montar um grupo, né, uma casa espírita, porque não era a casa do Jacques para fazer no fundo, não é mesmo? Então poderia ter aquela rejeição natural. A gente sabe que os preconceitos ainda existem até os dias atuais. E passamos, gente, aqui na frente 543 vezes e nunca nós vimos esse prédio fechado aqui, nunca, juro para vocês. Todo mundo passava aqui e ninguém dava conta. Tanto que, quando o moço falou assim: olha, fica na rua, o Maurício falou onde era o centro, ele disse: olha, só seguir a rua, virar à direita que você vai chegar lá no espaço. A gente nunca tinha visto isso aqui. Você vê como é que são as coisas. E aí, aqui está a fachada, né? Agora já irreconhecível, quando nós chegamos. Eu acho que essa foto, ela já foi tirada depois da capina. Quando nós chegamos, tinha um mato aqui, quase que do tamanho da casa, tinha uma criação de roedores aqui que era assustadora, né? Uma coisa assim, de assustar até o gato, né? De tanto tamanho do gato, a quantidade de rato que tinha era extraordinária. Dessa forma, a primeira coisa que fizemos foi aquele varandão do Senhor que está ali atrás, que vocês conheceram. Tínhamos um terreno aqui todo na frente, né? Alguns aqui conheceram também. E iniciamos aqui as nossas atividades. Começamos as nossas atividades, começamos as nossas tarefas. E também foi ficando pequena a casa. Foi ficando pequeno, o espaço não cabia. E aí começou a ideia de fazer uma cantina. E aqui, nesse espaço que está aqui, bem próximo aqui da saída aqui desse salão, tinha um pé de amora, se não me falha a memória. E ali, nós íamos precisar cortar o pé para poder fazer ali a cantina. E aí convidamos o proprietário à época para que viesse aqui, e a gente pedia a ele para ver se podia cortar o pé ou não. E aí nesse dia ele chegou, participou, assistiu a palestra, e ele estava com um envelope branco na mão. Eu jamais vou esquecer deste momento também. Terminada a palestra, ele falou assim: olha, nós queremos conversar com o senhor, né, e tal. A gente quer cortar aquela árvore ali, depois a gente planta ela para cá, né, a gente faz assim um transplante da árvore. E aí todo cheio de jeito, né? Eu disse: não, meu filho, você pode fazer o que vocês quiserem. Eu trouxe aqui os documentos. A partir de hoje isso aqui pertence a vocês. Minha gente, eu só não caí porque eu acho que eu estava muito firme. Mas que o joelho bateu, na hora bateu. Começou a tremer, eu falei assim: não, senhor, a gente só quer fazer uma cantina ali. E ele: não, meu filho, é de vocês. Pode correr a documentação no cartório e a hora que estiver pronta é só vocês me chamarem que eu venho aqui para assinar. E assim foi.
e começamos então o nosso trabalho. Aí na sequência, sabendo que nós tínhamos ganho esse espaço, veio um outro coração querido e muito amado e falou assim: bom, agora já que vocês têm o lugar de vocês, vamos fazer então o salão de palestras, que é esse que vocês estão aqui, ali na fase de fundação ainda. Se vocês prestarem bem atenção, essa parede da esquerda aqui é aquela ali que estava sendo construída. E assim nós começamos o trabalho físico, né, da nossa instituição. E aí, outra vez, estávamos nós na caminhada em defesa do autismo, lá no Rio. Estávamos eu, Graça, Maurício, Tainara, não sei se a Silvia estava conosco. Você estava naquela caminhada também, Silvia? Não lembro. E aí toca o telefone, era o nosso irmão doador daqui desse espaço, informando, né, que em função, infelizmente, né, dos desentendimentos que teve com a instituição que tinha recebido anteriormente esses 2 espaços aqui ao lado, nos informando de que, se a casa quisesse, esses outros 2 espaços também seriam aqui da Casa Nair Cruz. Novamente o joelho deu aquela batida básica, né? Foi um pouco mais difícil para nós, porque tinha uma outra instituição funcionando e tentamos, de todos os meios, viabilizar que a outra pudesse continuar também funcionando, até na possibilidade de unificação também, já que a gente vinha de um processo de unificação de instituições, mas eles preferiram não. E assim passou também este documento, né, o proprietário anterior, né, fez a doação, e aí podemos passar então as atividades. André, desculpa, só Sim. para entender, você está falando dos prédios de lá, né? Esse terreno imediatamente aqui ao lado, onde funciona o pré-vestibular solidário e aonde funciona o bazar. Esses outros 2 terrenos, na verdade, eram 3, era uma propriedade só. E aí, quando nós ganhamos esse aqui, foi desmembrada essa parte e ficou as outras 2 depois. E aí depois nós conseguimos também fazer essa transferência e fizemos então a união aí, né, no caso da propriedade novamente, a partir dessa doação. E aí, meus irmãos, caminhamos agora rumo aos 25 anos, né, com todas as atividades. Aquela que começou pequenina, no fundo de um quintal, hoje alcançou esse porte que nós estamos hoje, graças a muitos corações queridos que passaram por essa instituição. A gente pretende juntar todos os nomes até completar os 25 anos, porque foi gente avessa. Muita gente que colaborou, alguns preferem continuar ainda no anonimato, outros já são os conhecidos, outros estão trabalhando conosco já na espiritualidade amiga, que fundaram a casa, mas hoje não fazem mais parte, né? Não estão contando mais entre os encarnados. Foram muitas pessoas. Então a nossa casa, ao longo desse tempo, vem desenvolvendo todas as atividades, graças a cada um dos tarefeiros que por aqui passaram e por todos nós que aqui estamos hoje. É uma missão extraordinária a que nós temos, iniciada há muito tempo com a dona Nair Cruz, trazendo para a cidade de Itaboraí, que é importante destacar, o próprio movimento espírita, a própria doutrina espírita. Há 74 anos, aquela mulher semi-analfabeta, vinda do Rio de Janeiro, fundou aqui a primeira instituição e trouxe com ela esse legado que hoje nós temos a grande responsabilidade de replicar. E aí fica para a nossa reflexão: a casa que temos, a casa que queremos ter. Para que daqui a pouco, né, minha gente, vocês sabem que o tempo está passando tão rápido, estaremos nós daqui a pouco falando dos 25 anos de fundação dessa instituição. Que ela continue sendo este porto seguro para cada um de nós. E cada um daqueles corações aflitos que sempre buscam aqui e saem daqui melhores. Porque nós, pelo menos, garantimos a acolhida, garantimos o recebimento, o acolhimento de muitos corações. E somos lembrados por isso. Em todos os lugares que a gente vai, as pessoas sempre falam, principalmente lembrando do seu José, que é o nosso guardião aqui do templo, né? Vocês sabem disso. Quem não conhece, José Neves. Então, está aí conosco já desde os tempos de cima da padaria, né? Então, meus irmãos, ficamos nós muito gratos, né? E aqui eu falo em nome de toda a direção, de todos aqueles que já foram dirigentes dessa instituição, pela alegria de reunirmos as nossas forças, de juntarmos as nossas, como diz o nosso querido Paulo, né? Os nossos joelhos desconjuntados em prol daqueles que não têm muita coisa nesta vida. Então, que este mestre querido continue, Jesus Cristo, continue abençoando a cada um de nós neste desafio de manter essa instituição com suas portas abertas, abraçando a cada um daqueles que conosco hoje se encontram nessas tarefas,
sejam elas desde as atividades doutrinárias, passando aí pelo acolhimento às nossas famílias amigas, o projeto Casuro com a obra do berço, o nosso pré-vestibular solidário, o nosso jantar fraterno, todas as atividades que fazemos e desenvolvemos graças à colaboração de cada um dos senhores. Que Jesus possa continuar abençoando a cada um dos tarefeiros e trabalhadores da nossa instituição, nos dois planos da vida, porque sabemos contar e muito com a espiritualidade amiga de Jesus na realização de nossas tarefas. Poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de muitas coisas, mas temos que dar conta do nosso tempo, não é mesmo? Então que Jesus possa abençoar a todos, nos guarde e nos proteja e nos abençoe em especial para os próximos 24 anos e que todos nós, de um lado ou do outro da vida, possamos continuar trabalhando na nossa instituição. Muita paz a todos, queridos irmãos e irmãs, e mais uma vez e sempre, muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz. Nós te agradecemos, meu irmão, por trazer tantas lembranças agradáveis, né? E nessas lembranças tem muito suor, né, gente? Muito suor, muito trabalho, muitas noites sem dormir, né? Muitas noites sem dormir, para cada projeto que se inicia, para cada tarefa realizada por esta casa aqui, muitas mãos se juntam. E fica sempre aberto o convite, né? Quem quiser nos ajudar, quiser se tornar um tarefeiro, quiser colocar as mãos junto com a gente na tarefa, sejam sempre todos bem-vindos, né, a esta casa, que tem muito trabalho a realizar aqui na nossa região. Muito bem, vamos à nossa parte agora do passe. Aqueles que puderem nos ajudar na tarefa, convido para realizar a tarefa. Vou deixar a música bem baixinha aqui, estejamos todos em prece e de bem recebermos os benefícios do passe.